essa parte com uma aplicação. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. A pergunta é, como aquele povo, passando por tudo aquilo que eles estavam passando, que era real, perseguição, perda de propriedade, passando necessidade física, a ponto de Paulo ter que escrever para as igrejas, coletar dinheiro para mandar ajuda. Como numa situação dessa, a mensagem de que eles não estavam passando pela grande tribulação iria produzir consolo, porque foi para isso que foi escrito. Tem uma resposta simples e outra que eu quero conduzir vocês para pensarem nisso. A Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira, e foi isso que fez com que eles entendessem o plano. Não está mudando aqui, meu irmão? Me ajuda aí. O negócio está rebelde comigo hoje. A convicção de que Jesus pode voltar a qualquer momento para nos levar na sua presença e desfrutar de todas as promessas que resultam gozo, prazer, alegria, satisfação, felicidade, vai produzir consolo e transformação de caráter. A ideia é, quem tem na mente o propósito de viver para agradar a Deus, quando ouve essa verdade, ele vai experimentar consolo. Não é o sofrimento pelo sofrimento. Não é qualquer sofrimento que vai produzir alegria. Pessoas estão sofrendo porque estão em pecado e continuam em pecado. Isso não vai ter alegria nunca. Mesmo sabendo que o Senhor Jesus vai voltar a qualquer momento, mesmo que essa pessoa seja salva, ela não vai experimentar alegria e consolo, porque ela está vivendo em rebelião a Deus. Mas quando você sofre por causa do seu testemunho, para dar bom testemunho, para glorificar a Deus, ou você sofre porque você fez alguma coisa errada, você pecou e descobriu que aquilo é consequência do seu pecado, e aquilo está te trazendo de volta para você ter um relacionamento correto com Deus, isso é, aquilo está ajudando você a passar por um processo de transformação, o fato de saber que Jesus pode voltar a qualquer momento, e aquele sofrimento acabar naquele segundo, vai trazer consolo. Porque Deus prometeu, uma questão de promessa. Como nós estamos estudando escatologia, nós estamos estudando as alianças de Deus com o homem, a segunda resposta está na teologia bíblica. Lembrar qual é o fim supremo e principal do homem. Lembra? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Uma explicação mais longa, Deus criou o ser humano com o propósito de se tornar conhecido através dos seus ensinos e ações, ser glorificado como Deus, Pai e Criador, para que o ser humano desfrute do seu cuidado perfeito, tendo qualidade de vida, tendo uma vida caracterizada pela alegria completa, à medida que confia nas suas instruções. É algo condicional. Pergunta, Adão fez isso? Ele fez isso? Não. Mas qual foi a motivação suprema de todas as ações do último Adão? Que é Jesus. Olha como ele termina. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Adão fracassou, mas Jesus não fracassou. Pergunta, como Jesus glorificou o Pai?
Como foi? O que ele precisou fazer? Qual foi o preço que ele precisou pagar para cumprir a sua missão? O que ele precisou fazer para poder providenciar perdão para você e perdão para mim? Porque é isso que ele fez, foi isso, né? Nós não glorificamos a Deus e alguém veio, né, para nos ajudar em relação a isso. Isaías responde o que Jesus fez. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram sobre as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Eu vou continuar a leitura. Nós temos que ter isso na nossa mente, durante a nossa vida toda aqui. Quando a gente estiver enfrentando essas lutas e essas dificuldades. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Foi assim que ele glorificou o Pai. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. Da sua vida foi cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ele ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Jesus sabia que o propósito de Deus para a vida dele, para a vida de Jesus, era se tornar ser humano, sofrendo muito mais do que qualquer ser humano sofreu ou sofrerá, com o objetivo de glorificar o Pai cumprindo o seu propósito. Isaías diz, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. E ele saiu de lá do céu sabendo disso. Mas ele sabia também da promessa. Terá uma vida longa. O plano do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando ele ver o fruto de tudo que resultar da sua angústia, ele ficará satisfeito. E ele vai receber as honras de um soldado vitorioso. Jesus viveu nesse mundo para glorificar o Pai, destronando Satanás do seu posto. O posto de Satanás é Deus desse século. Jesus vai destronar Satanás. Quem deu esse posto para Satanás foi Adão, quando confiou nas mentiras de Satanás. Agora Jesus veio e vai desfazer isso. E o galardão de Jesus é assumir o lugar que é dele mesmo, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Tudo que nós estudamos aqui, no final, a gente sempre falou, né? No final de tudo, Jesus vai tirar o reino de Satanás, que Adão entregou para ele, quando confiou nele. E vai assumir esse reino. E depois ele vai entregar esse reino para o seu Pai. E o Pai, Deus Pai, disse para Jesus e sobre Jesus: eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. O preço aqui que Jesus pagou foi amar mais a Deus do que amar o seu corpo e a si mesmo. Não foi esse o preço que Jesus pagou? Aí vem a pergunta de novo para nós. Como a certeza de não estar passando pela grande tribulação, mas ainda está sofrendo muito, 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 pode produzir consolo e alegria no meio do sofrimento, só de saber que não vai passar pela grande tribulação? Deus nos estimula, Deus nos exorta, Deus nos anima, Deus nos ordena a imitarmos a Jesus. Aqueles irmãos, eles tinham um propósito: imitar Jesus. Só vai ser consolado no meio do sofrimento, da angústia, as pessoas que têm o propósito de glorificar a Deus imitando Jesus. E é por isso que para nós hoje tem Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, está falando dos heróis do capítulo anterior, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então Deus sabe que a gente ainda continua sendo pecador, ele está dizendo, olha, continua se livrando dos pecados. Está aqui, vai se livrando dos pecados. Não é? Vai, porque ele vai continuar te assediando. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? Imitar Jesus, viver uma vida digna, testemunhar o que Jesus fez em nosso favor, mesmo que isso cause sofrimento. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra de Deus. Qual é o paralelo de Jesus com a igreja de Tessalônica? Eles estavam passando a mesma coisa que Jesus estava passando. Mas se o alvo deles não era resolver os problemas ou a perseguição, se o alvo deles não era se livrar da injustiça, mas o alvo deles era continuar firme, proclamando o Evangelho e dando bom testemunho, porque eles estavam aguardando o arrebatamento. Isso vai produzir para eles perseverança e alegria no meio da provação, enquanto estão passando por sofrimento. Enquanto a gente estiver vivendo, querendo viver os dois lados do mundo, não vai dar certo. Enquanto a gente estiver querendo ter o melhor aqui nesse mundo, ou continuar tendo o nosso conforto aqui nesse mundo, ou ficar se preocupando com aquilo que é a parte de Deus, que é suprir, Ele que vai suprir as nossas necessidades, quando a nossa maior preocupação é essa, e não é a obra, não é o dom que Deus me deu, não é pegar os recursos que Deus me deu para servir o meu Deus, você não vai experimentar, eu não vou experimentar alegria no meio do sofrimento. E o sofrimento vai vir, porque nós estamos em guerra. O mundo nos odeia e vai nos odiar cada vez mais. Então a resposta é essa, dada desde o começo. O arrebatamento antes da grande tribulação produz consolo, ânimo e motivo de toda alegria no meio do sofrimento, somente nos salvos comprometidos em ter uma vida que glorifique a Deus. Pois exige que confiemos que Ele irá permitir apenas o sofrimento que somos capazes de suportar, cujo propósito é nos galardoar, como Deus fez com Jesus. Nós temos que começar a pensar o seguinte,
que eu vou fazer no reino? O que eu quero ser no reino? O nosso cristianismo hoje é um cristianismo egoísta. Deus morreu por mim, está tudo bem. Já sou salvo mesmo. E a gente nem está aí para a obra que Deus quer que a gente faça. E o resultado do nosso trabalho normalmente é 90% para nós, e olhe lá quando é 10% para Deus. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de tudo da nossa vida. É por isso que aqueles cristãos, eles conseguiam, Paulo falou, se você for esse tipo de cristão, você vai ter consolo e você vai ter edificação. Vocês vão descobrir que vocês não são aquilo que ainda deveriam ser, e o sofrimento vai fazer com que vocês dizem, nossa, eu preciso pensar mais no reino. E ao mesmo tempo vão estar animados, porque vocês estão perseguindo aquilo que Jesus perseguiu. Jesus perseguiu voltar, pegar o trono que Adão entregou para Satanás e falou, esse trono é do meu Pai. Nós vamos reinar literalmente com Cristo. O nosso papel lá vai depender de como nós estamos vivendo a nossa vida aqui. Nós estamos vivendo essa vida para quem? Para nós mesmos ou para o nosso Deus? Deus nos salvou para nos capacitar a viver para a glória dele. Quem vive para a glória dele vai desfrutar o cuidado dele. Quem vive para a glória própria vai desfrutar daquilo que você conquista. E aquilo que você conquista, qualquer um mete a mão. Mas naquilo que Deus conquistou para você, não, porque é Deus que conquistou para você. É esse tipo de cristão que o mundo não é digno de ter. Mas Deus é digno de ter filhos desse calibre. Eu quero ser um desses. Estou longe. Se eu vou ver a vida de Paulo, se eu vejo a vida de outros pastores que eu conheço, eu reconheço que eu estou longe. Mas eu não quero continuar longe, não. Disso Deus sabe. Eu não tenho coragem de dizer que eu estou fazendo, que eu deveria fazer tudo que tinha que ser feito. Eu não tenho essa coragem. Eu gostaria de um dia poder chegar que nem Paulo falou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quero chegar desse jeito. Eu sei que falta muito ainda. A resposta sobre como um cristão deve viver, pode viver um estado de plena felicidade, suportando uma vida social degradante, porque eu não sei o que nos aguarda, mas eu sei o que aconteceu com esses irmãos, na qual serve de exemplo para nós, os de Tessalônica, desenvolvendo a certeza que a felicidade verdadeira é exclusiva para aqueles que estão em Deus e vivem conforme a sua palavra, reconhecendo que a felicidade é algo além das circunstâncias da vida. E também a segunda resposta, reconhecendo que Deus merece que você o glorifique nesse mundo, amando muito menos o seu corpo, muito menos a sua saúde, muito menos a sua vida. Em outras palavras, pode colocar isso em risco para fazer a obra do Senhor, não de maneira irresponsável, ninguém está falando isso. Coloque em risco a sua saúde, a sua vida e o seu corpo em prol da obra do Senhor. Pode colocar. Isso Ele quer que você faça. Passando a amar mais sacrificialmente o Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra, proclamando o Evangelho, servindo, tendo certeza que Ele vai voltar a qualquer momento para nos levar no Éden. Vamos ler juntos? Hebreus 10, 35 a 39? Vamos lá? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição,
Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. 39 de novo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Mas antes do obrigado, perdão. 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 Estamos longe, Senhor. Longe desses cristãos do primeiro século. Longe desses heróis de capítulo 11. Eu reconheço isso. E eu quero que o meu povo também reconheça. E precisamos, ó Pai, da ação do Teu Santo Espírito em nossa vida. Nós nem podemos imaginar o quanto nós já estamos contaminados, ó Pai querido, por esse cristianismo frouxo, por essa falta de compromisso. O quanto talvez nós já tenhamos absorvido daquela maldição que está em 2 Timóteo, o quanto nós somos amantes de nós mesmos, o quanto nós somos arrogantes, nós nem imaginamos, ó Pai, só o Teu Santo Espírito pode revelar ao nosso coração. E pedimos que o Senhor revele, que o Senhor produza em nós verdadeiro arrependimento, que o Senhor faça de nós, a nossa igreja, a IBNA, ó Pai, uma igreja que o Senhor possa olhar para ela e ter satisfação, ó Pai. Somos gratos por aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Somos gratos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de fazer muitas coisas que estamos fazendo e sabemos que é bom, mas nós queremos ser mais, nós queremos ser melhores para o Senhor. Nos ajuda, Pai querido. Ajuda-nos a ver o pecado como o Senhor realmente é, para que a gente experimente verdadeiro arrependimento. Nós queremos fazer parte daquele grupo. Nós queremos que o nosso nome seja citado para o Senhor. Nós queremos ouvir do Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, ó Pai. Faça isso conosco, Pai. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém.